Olá a todos, o meu nome é António Kittel, sou primeiro trompete na Orquestra Sinfónica Portuguesa e professor de trompete na Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo Branco. O objetivo da partilha destes exercícios é precisamente mostrar quais são os exercícios que eu considero fundamentais para me preparar para o meu dia-a-dia. Para tal, vou apontar especificamente ao aquecimento e falar-lhes um bocadinho daquilo que eu considero que é o aquecimento. Toda a gente fala de warm-up, aquecimento, mas especificamente em que é que consiste? Em minha opinião, o aquecimento está dividido em três partes fundamentais. A primeira parte, a oxigenação, ou seja, é permitir que através do fluxo sanguíneo o oxigênio chegue aos tecidos que vão estar mais ativos. Uma segunda parte, a ativação, ou seja, mecanicamente falando, consiste em ativar mecanismos biomecânicos e circulatórios que até então estavam num estado mais relaxado. E uma terceira parte que tem a ver com recuperar sensações essas que nos permitem tocar bem. Só exemplo, portanto, a primeira e segunda partes, a oxigenação e a ativação, vão ser importantes para recuperar precisão dos ataques. E falando um bocadinho da terceira parte, muito resumidamente, a recuperação faz-se de uma forma autónoma, ou seja, o corpo recupera automaticamente sensações, vai buscar as melhores sensações que ocorreram em dias anteriores. Convém também dizer-vos que, em minha opinião, considero que hajam dois tipos de aquecimento. Um, para aqueles dias em que nós temos trabalho, ensaios, concertos, aulas, em que não vamos mudar, em minha opinião, não vou mudar absolutamente nada. E para aqueles dias em que eu estou em casa, é possível estudar com calma e então eu vou ensinar ao corpo uma forma de movimentar e vou dar a conhecer outros caminhos e daí poder explorar um pouco mais certas situações. Então, basicamente dizer-vos também que esta série de exercícios não iria chamar de rotina, porque rotina implica uma repetição do mesmo tipo de exercício de forma diária. Não. Portanto, esta série de exercícios é uma série muito dinâmica. Porquê? Porque o nosso corpo também vai mudando dia a dia. Ou seja, temos de ter a capacidade de o saber ouvir e, obviamente, objetivamente e com muita inteligência de saber exatamente aplicá-los à nossa própria forma física. Ou seja, há dias bons, menos bons e muito maus, e daí que nós tínhamos que ser capazes de saber exatamente como é que teremos que os aplicar. Daí que isto é meramente um exemplo, ou seja, pode não ser exato, pode não vos servir. Neste caso vocês têm que procurar o vosso próprio caminho. Isto é apenas aquilo que eu faço nos dias em que estou bem. Nos dias em que estou menos bem, tenho que arranjar outra forma de contornar os problemas. Sendo assim, espero que vá de encontro àquilo que vocês procuram e, de certa forma, também tentar contribuir para que vos ajude naquilo que precisem.
quando passo para um instrumento, o primeiro exercício que faço normalmente é um flow study do Vincent Chikovitz. Muito simples, começando em Sol. Obviamente que por uma questão do timing do vídeo, isto é tudo muito condensado, ou seja, antes de propriamente de tocar o exercício, cantem bastante, mas com muito cuidado exatamente à afinação. Toda a gente tem telemóvel, quem tem teclado, perfeito, mas o telemóvel é uma ferramenta essencial, portanto tem com um afinador, um metrónomo, e utilizem o pitch, a afinação é super importante, ok? Ou seja, cantar, poderão utilizar o lead pipe, por exemplo, trabalhar lead pipe, o upsound, o burp, aquilo que for, e depois toca. E o objetivo é que seja fluido. Ok? Depois deste exercício tem um outro a seguir que consiste em começar, por exemplo, num Dó grave, subir até ao Sol e depois descer em portamento. Muito descontraídamente, sem haver buraco absolutamente nenhum. O terceiro exercício consiste, a partir de um Dó, descer até ao Dó grave, em portamento, e depois subir até onde for confortável. Para recuperar um bocadinho, portanto, como falei, das várias partes que compõem o aquecimento, a oxigenação e a ativação vão ser extremamente importantes para recuperar a precisão dos ataques, como já vos tinha dito anteriormente. Sendo assim, aquilo que eu costumo fazer a nível de articulação é, com uma oitava que me seja fácil e cómoda, o primeiro ataque fazer em flutter e depois o resto tu, e depois dar muito mais importância ao ponto de partida, ao registro grave, e subir de forma muito tranquila. Ok? A partir daqui, os arpejos que poderão fazer têm a ver um bocadinho com a percepção de como é que será a movimentação ou o posicionamento da língua na cavidade oral e, por sua vez, terem atenção à forma como o ar é projetado. Quando eu digo projetado, não digo em termos de forcing, mas digo em termos de direção. Um dos exemplos mais elucidativos que vos poderei dar é, à medida que subimos, pensar exatamente como se o ar fosse em direção à ponta do nariz. Ao pensar exatamente dessa forma, o maxilar está a vir um pouco para fora, e a abertura, obviamente a abertura ajusta-se automaticamente. Eu não tenho que pensar propriamente na abertura, ela ajusta-se automaticamente à coluna de ar que eu estou a passar. Ou seja, ok? A utilização depois também de oitavas tem a ver exatamente com a percepção que nós temos que ter de qual será o posicionamento da língua na cavidade oral. Podem pensar tu, te, ti,
mas é super importante que saibam, que tenham a noção de que cada nota tem uma posição, que a língua tem uma posição definida para cada nota. Ok? A partir daqui, obviamente, que existe uma indicação que é super importante que vocês tenham atenção, que é o seguinte. Estes exercícios têm de ser, obviamente, intercalados com período de descanso. Ou seja, estamos a trabalhar músculos e de certa forma não queremos ficar fatigados após um aquecimento. Não, pelo contrário, queremos ficar ativos, oxigenados e recuperados e despertos. Ok? Ou seja, não queremos ter uma sensação exatamente contrária. Daí que é super importante que, por exemplo, se há um exercício, todos estes exercícios que eu vos dei, obviamente vocês vão explorando, vão descendo meio tom, etc, etc. É super importante que, ao fazer um exercício, se porventura um exercício demorar 40 segundos, vocês descansam 20. Se um exercício demorar 1 minuto, vocês descansam 30 segundos. Ou seja, se porventura, à medida que forem fazendo o exercício, tiverem necessidade de recuperar, descontraiam. Estão a perceber? Ou seja, é super importante que nós recuperemos as boas sensações, criamos bons hábitos para que o estudo seja que nos dê prazer. Estão a perceber? Ou seja, lembrem-se, os exercícios são dinâmicos, porque o nosso corpo, temos que conhecer o nosso corpo atua, o nosso corpo é diferente cada dia, temos que ser inteligentes, temos que ser informados, e quanto mais informação nós conseguirmos absorver, melhor. Mais conhecimento nós temos para lidar com as situações. Era bom que, não é o meu caso, não é? Era bom que fosse sempre, todos os dias, excelente, tudo muito fácil, não é o meu caso. Ou seja, eu tenho que procurar dia a dia estratégias para tentar vencer os meus problemas. Espero bem que este vídeo consiga ir de encontro, ou dar-vos mais algumas ideias, ir de encontro àquilo que vocês precisem e lá está, como vos disse, esta série de exercícios não é chapa 5, ou seja, serve-me a mim, poderá não servir vocês, mas resta ter algumas ideias e às vezes com alguma ideia talvez possa acrescentar mais alguma coisa, ok? Então, sejam informados, sejam criativos, sejam despertos e, essencialmente, pensem que o vosso ouvido é o vosso melhor indicador. Ok? E gravem-se muitas vezes também. Também é super importante. Ou seja, ouçam muita música. Isso é 200%. Ouçam muita música. Mas gravem-se também. Ou seja, porque às vezes a percepção que nós temos quando tocamos, quando estamos sozinhos, é completamente diferente de quando gravamos. Aí a história pode ser diferente. Ou podemos ficar surpresos. Epá, realmente sou muito bem. Ou então, sou assim tão mal. Ok? Ou seja, procurem ser criativos, dinâmicos, empreendedores e sigam os vossos objetivos. Ok? Sejam informados e pronto. Espero que vos tenha ajudado. Fiquem bem, continuem a fazer o vosso trabalho e até um dia destes.